Essa é a nossa aula de número 4 da disciplina de marcos do desenvolvimento da física. Na primeira aula eu havia feito uma retrospectiva dos principais campos da física, do seu desenvolvimento histórico ao longo do tempo, para depois nos referirmos mais detalhadamente. Ocorre que esse é um tempo muito curto desse curso e esses marcos do desenvolvimento têm que ser pontilhados com um certo critério. Não dá para se escrever a todos nesse espaço de tempo pequeno. Então, em função da onda crescente, infelizmente, de negacionismo no mundo, principalmente no Brasil, um tema como o do terraplanismo surgiu com muita força. E esse terraplanismo ele tem as suas raízes num pensamento antigo. Eu costumo dizer que no pensamento da antiguidade, quando se vai investigar as fontes do dito terraplanismo, se encontra às vezes argumentos interessantes de serem debatidos. Esses argumentos perderam esse caráter de interesse e hoje em dia no terraplanismo existem dois tipos de argumentos, bons e novos. Bons não são novos e novos não são bons. Então, nós vamos mostrar que os argumentos que são bons, eles já foram superados há muito tempo. Os terraplanistas não compreendem o nascimento da física galileana newtoniana. Eles são pré-galileanos. E existem argumentos também novos, mas são muito ruins. Esses são facílios de se derrubar. Então, é preciso que nesse critério de escolha, por exemplo, se adote alguma coisa que seja de real importância. Então, nós vamos debater principalmente as condições que levaram ao surgimento do pensamento galileano-newtoniano, da revolução copernicana, da revolução galileana-newtoniana. É por isso que nós estamos discutindo com um pouco mais de detalhe a gênese da física grega. Então nós vamos discutir hoje, nós passamos na aula passada, discutimos um pouco do pensamento platônico e introduzimos um pouco do pensamento aristotélico. Vamos nos aprofundar um pouco mais nisso aí, vamos mostrar as razões lógicas de certas crenças aristotélicas e isso nos levará a uma certa reconstrução racional. E depois vamos criticar essa própria reconstrução racional, feita para estudar o movimento natural e também o movimento violento, que são categorias usadas na física aristotélica, e vamos numa aula seguinte se tentar enquadrar isso, essas crenças, esses mitos, em um padrão de racionalidade que incluirá um contexto sociológico, histórico, social mais amplo de como essas ideias surgiram, certo? Então hoje nós vamos começar discutindo, fazendo um breve retrospecto do que era o pensamento aristotélico e vamos tentar entender logo as suas razões lógicas de algumas das suas crenças mais firmes, né? Eu tinha dito na aula passada que o mundo aristotélico, o mundo da física grega platônica aristotélica era um mundo fechado, né? Havia uma hierarquia de universo fechado aristotélico e os movimentos eram estudados divididos em movimentos no mundo supralunar, acima da Lua, dos céus, e no mundo sublunar, abaixo da Lua, onde nós habitamos na Terra, né? Havíamos dito também que os gregos tentaram explicar racionalmente o movimento dos astros, procurando entender a natureza do caos e transformando esse caos em um cosmos, não é? Ou seja, um universo ordenado, para se contrapor exatamente essa ideia de caos ou de desordem. E que a própria beleza era associada pelos gregos à ideia de ordem, sendo o cosmos não apenas ordenado, mas também belo. Isso é um ponto central para se entender a física grega de um modo geral. E que o modelo astronômico de Aristóteles, ele consistia de um modelo de esferas homocêntricas, esferas todas com o mesmo centro, não? E o problema central em Aristóteles é entender dessas esferas de onde vinha o movimento inicial, qual era a origem da primeira esfera, como é que movia, e ela movia as demais, né? E esse primeiro motor imóvel, que para ele era o que se pode chamar de Deus, né? Eu havia discutido brevemente
que os movimentos no mundo sublunar, né? Havia dito também que movimento é um conceito mais amplo, Aristóteles. É o de mudança de um modo geral, não se restringe ao movimento local. E havia discutido os movimentos do mundo sublunar, que eram classificados a partir da sua teoria dos 4 elementos que vinha do pré-socrático Empédocles, né? Terra, água, ar e fogo. Então, no universo aristotélico, todos os corpos estavam dispostos de uma maneira bem determinada, possuindo cada um seu lugar natural. Isso é um conceito muito importante, de lugar natural, né? Conforme ele tivesse a sua essência. Então, como é que era a sua composição? Se ele tinha mais terra, se ele tinha mais água, mais fogo, mais ar. Assim, era a partir da análise da essência de um corpo pesado que Aristóteles havia construído a sua teoria da queda dos corpos. E os conceitos de peso e leveza, que eram conceitos imanentes aos corpos, eram vistos como sendo propriedades dos mesmos que determinavam as diferentes formas do movimento. Então a terra e a água, como eram pesados, eram vistos como pesados, tinham seu lugar natural embaixo. O ar e o fogo, sendo leves, tinham seu natural lugar em cima. E o movimento natural era, segundo Aristóteles, a busca dos corpos pelo seu lugar natural, ou seja, do retorno deles ao lugar natural em ordem estática do cosmos aristotélico, do sistema do mundo aristotélico. Uma vez em seu lugar natural, o ser estaria realizado e permaneceria em repouso. Para Aristóteles, portanto, não havia necessidade de se explicar o repouso, pois a própria natureza do corpo o explicava. Ele havia chegado ao seu lugar natural. O que precisava ser explicado era o movimento, visto que a ordem natural poderia ser alterada por um movimento violento, causado por uma vontade, uma vis externa. Eu havia dito também que Aristóteles ele não usava a palavra força, mas a palavra vis, né, que tem um significado antropomórfico de vontade ou de virtude, que vai adquirir também esse sentido. E exemplos de movimentos naturais eram coisas de uma pedra que cai, do fogo que sobe, de movimentos violentos, de uma pedra que é arremessada para cima, uma flecha arremessada de um arco, né? Aristóteles também afirmava que o movimento violento necessitava, durante toda a sua duração, de um motor unido ao mesmo, para conseguir provocar o movimento. De modo que, uma vez suprimido este motor, ou a causa do movimento, o movimento deveria cessar. Essa explicação para o movimento violento é fácil de ser ilustrada no exemplo de um cavalo, como a gente havia dito, puxando uma carroça, mas não é fácil no movimento de um projétil, de uma pedra lançada horizontalmente, por exemplo, descrevendo uma curva. De fato, o movimento de um projétil requeria de Aristóteles uma explicação bastante imaginativa, mas um tanto artificial. Ele imaginava que a mão, ao lançar a pedra, comunicava o seu poder, a mão, o poder da mão, comunicava o seu poder ao ar próximo da mesma, próximo da pedra, provocando assim uma espécie de um turbilhão, turbilhão esse que mantinha a pedra em movimento. Esse poder, essa vis, era transmitida através do ar por contiguidade, quer dizer, de um para o outro, ao próximo, para o seguinte. Ou seja, uma região do ar para uma outra região vizinha na sua frente. E como a intensidade desse referido poder ia diminuindo a cada transmissão, o movimento acabava cessando, e então, por um movimento natural, o corpo retornava ao seu lugar natural, ele caía. Esse processo de transmissão do poder ou de vis através do ar ao corpo, que era impulsionado, de causar o movimento por contiguidade, recebia o nome na física aristotélica de antiperistases. Subjacente a essas afirmações aristotélicas, há uma série de noções metafísicas referentes à natureza dos corpos e do próprio movimento que precisam ser esclarecidas. Por exemplo, essa ideia de movimento por antiperistase, ou que o ar ia empurrando, se dava por um preceito chamado de horror-vácuo. Isso é uma coisa fundamental na compreensão da física aristotélica. Para ele, a natureza tem horror-vácuo.
Então, assim que o vácuo era criado, a natureza tentava fechá-lo, tentava ocupar, porque não deveria haver vácuo, imperfeição. Então, quando uma pedra era arremessada, a pedra ela empurrava o ar à sua frente e, consequentemente, deixava atrás, no local onde ela estava, onde ela tinha estado, ela deixava a ausência, a sua ausência. Ou seja, ela deixava o vácuo. Então, como ela deixava o vácuo não deveria existir, o ar que estava à sua frente corria para detrás para fechar esse vácuo. E ao fechar esse vácuo, ele empurrava a pedra mais para frente. E isso se repetia. Novamente a pedra saía do lugar, deixava o vácuo e o ar corria da frente para trás da pedra e ia empurrando. Isso como se fosse um movimento de remo. Por mais imaginativa e artificial que essa explicação pareça, essa explicação vingou durante muito tempo. O problema é que se perceba de onde vem a ideia que parece absurda de alguém imaginar que a natureza aterrou o vácuo. Essa ideia dita assim, fora do contexto, parece absurda, mas ela não é absurda se nós analisarmos duas coisas. Primeiro, a sua estrutura lógica, a sua razão lógica de ser. E, em segundo lugar, que não será que será na próxima aula, analisaremos as razões históricas e sociológicas de aparecer uma crença como essa, um mito como esse de que a natureza aterrou o vácuo. A ideia de que a natureza aterrou o vácuo, nós podemos interpretar do ponto de vista lógico, procedendo a uma reconstrução histórica. Ou seja, nós vamos nos situar à época de Aristóteles e vamos usar do nosso conhecimento moderno para tentar encontrar uma explicação lógica para isso. Isso não significa dizer, claro, que Aristóteles pensava assim, mas acompanhe o raciocínio para perceber que ele não é de todo absurdo e que, de certo modo, traços desse pensamento podem ser de fato encontrados no pensamento aristotélico. Em primeiro lugar, é de se notar que Aristóteles, diferentemente de Platão, que valorizava o uso da matemática, da compreensão da natureza, Aristóteles não valorizava. Portanto, o argumento que nós vamos colocar é um argumento que leva a uma ideia matemática, mas que pode estar subjacente ao pensamento aristotélico. Daí que eu chamo disso de uma reconstrução racional. Observe. Quando Aristóteles se refere ao movimento de uma pedra lançada, existem duas coisas que interferem nessa pedra. Primeiro, a velocidade que essa pedra vai adquirir. Estamos falando em movimento local, não é bem um conceito aristotélico. Aristóteles fala em movimento de modo geral. Vamos pensar mais modernamente em movimento local. Então existem duas forças, novamente uma palavra que Aristóteles não usa, né? Existem duas forças atuando nesse movimento violento. Uma seria entender uma força de resistência que faria com que a pedra diminuísse de velocidade, e outra seria o motor, a força impulsionadora que faria com que o corpo adquirisse essa velocidade. Novamente, na física aristotélica, a força, embora essa palavra não apareça, mas diz, é a causa da velocidade, é a causa do movimento. Então, a gente pode pensar que, usando essa ideia de força motora e de resistência, a velocidade seria proporcional à força motora. Quanto maior a força motora, maior seria a velocidade adquirida pelo movimento. E quanto maior fosse a resistência, menor seria a velocidade adquirida pelo movimento. Estamos novamente fazendo uma reconstrução racional de um pensamento aristotélico. Se nós colocamos essa reconstrução racional em termos modernos de uma proporcionalidade, é como se nós tivéssemos que a velocidade seria proporcional, eu coloco uma fraçãozinha. F, força motora, embaixo R, a resistência. Pensem dessa maneira em termos dessa reconstrução racional e vocês perceberão que à medida que eu aumento a força motora, naturalmente a velocidade iria aumentar. Mas à medida que eu aumento o denominador, a força de resistência, a velocidade iria diminuir. O problema é quando eu coloco... Desculpe, eu aumento a resistência, a velocidade iria aumentar. Quando eu pego o denominador e faço esse denominador ser menor do que 1, por exemplo, se eu boto, vou pegar um exemplo numérico, se eu boto um valor 10 para 10 qualquer coisa, não estou me referindo a unidade. Se eu boto um valor para força motora
e for diminuindo o valor da resistência, imaginando ela no quociente, e eu boto, por exemplo, 1 meio, então 10 multiplicado por 2, que é dividido por 1 meio, multiplicado por 2, teria 20. Se eu diminuo ainda mais, me aproximando de zero, se eu boto, por exemplo, 1/4 do valor, então ela já seria para 40, 1/8 seria para 80, ou seja, o que eu estou querendo dizer é a noção do limite, que não existe no pensamento aristotélico, mas que nós modernamente compreendemos. Quando nós fazemos essa força motora e diminuindo, nos aproximando de zero, o que é que acontece com esse quociente? Esse quociente vai aumentando, não é? Você bota, digamos, 10 sobre o meio dá 20, 10 sobre 1/4 dá 40, 10 sobre 1/8 dá 80 e assim por diante. Se eu faço com que esse valor do denominador, força de resistência, de oposição ao movimento, ele tenda para zero, então esse quociente tende para infinito. Ora, aí está um problema lógico. Onde é que haveria uma resistência zero? No vácuo. Porque se não houvesse vácuo, tinha alguma resistência. Então, esse ar que funciona tanto como impulsionador do corpo, correndo para trás e impulsionando, e o ar que está à frente, que não correu para trás, funciona com resistência. Na medida que eu quero que não tenha ar, que tenha somente vácuo, não haja resistência, então o que é que vai acontecer? Lá naquele quociente, se eu tendo para zero a resistência, a velocidade tende para infinito. E aí surge um problema lógico. Se eu conseguir, na física aristotélica, se eu conseguir imaginar nos campos da física aristotélica que o vácuo existe, então deve existir um meio vácuo no qual o corpo pode se movimentar sem resistência, com resistência zero. Se a resistência, entretanto, tende para zero, a velocidade do corpo entre o ponto A e B tende para infinito. Extrapolando, se o vácuo existisse, por todo de vista lógico aristotélico, então a velocidade seria infinita. Não estou falando de velocidade muito alta, como a velocidade da luz. Estou falando de velocidade infinita. Ora, mas o que é uma velocidade infinita? Você imagina um ponto A e um ponto B. Um corpo vai do ponto A para o ponto B. E com a velocidade cada vez maior, ele vai mais rapidamente. Mas se ele tem uma velocidade infinita, qual é o tempo que ele vai gastar do ponto A para o ponto B? Não estou falando de velocidade alta, estou falando de velocidade infinita. Ele não vai gastar tempo nenhum. Então é isso o problema lógico. Se o vácuo existisse, a resistência, nos cânones da física aristotélica, a resistência seria zero, a velocidade seria infinita e um corpo iria de um ponto A para o ponto B, quaisquer que fossem esses pontos A e B, com velocidade infinita, ou seja, sem gastar tempo. Mas se ele não gasta tempo para ir de A para B, significa dizer que ele está simultaneamente nos pontos A e B. Entenderam? Se ele não gasta tempo para ir do ponto A para o ponto B, é o mesmo que dizer que um corpo pode estar simultaneamente nos pontos A e B, quaisquer que sejam os pontos A e B. Ou seja, um corpo poderia estar em qualquer lugar do espaço, em qualquer lugar do universo. Que seria a propriedade que na teologia se chama de onipresença. Então, a onipresença era uma característica, ainda é das religiões, uma característica divina. Então, para Aristóteles, isso é um absurdo lógico, a existência do vácuo. Porque se o vácuo pudesse existir, os corpos poderiam estar simultaneamente em qualquer lugar do espaço. Esse é um absurdo lógico. Agora, claro que esse absurdo lógico provém de uma concepção equivocada, mesmo nessa constitucional, que estamos imaginando a força motor e a força resistiva modeladas por um quociente e não por uma subtração, uma adição vetorial, F menos R, e não F sobre R. Bem, mas isso, insisto, isso é uma mera reconstrução racional. É uma tentativa de colocar numa racionalidade moderna para se encontrar uma lógica no pensamento aristotélico. Na verdade, essa lógica ela deve ser encontrada sobre outras bases, tentando encontrar a raiz, a gênese dessas ideias, num contexto mais amplo, histórico e social, em que Aristóteles e também Platão viveram, certo? Mas eu vou um pouco mais adiante e depois eu vou recapturar essa questão sociológica que eu me referi. O que eu quero ir adiante é para discutir uma chamada teoria das formas, né? Esse raciocínio aristotélico,
sobre o movimento, de buscar os corpos no movimento natural, buscar o seu lugar natural, ele é um raciocínio teleológico, chamado finalístico. Então, todo corpo, ao buscar o seu lugar natural, estaria tendo como finalidade, o fim seria estar nesse seu lugar natural, né? Que o estado natural seria o repouso. Essa forma de procurar os fins, o que o corpo tende a fazer, é uma maneira de explicar as coisas, o raciocínio finalístico teleológico, em que nós buscamos a explicação. Por que é que o corpo cai? Porque ele está buscando o seu lugar natural. Ou seja, ele já tem dentro de si, antecipadamente, ele tem a sua vontade. Mas aí essa coisa significa que no futuro ele vai buscar o seu lugar natural. É diferente de explicação moderna, da ciência moderna, onde quando a gente diz por que o corpo cai, a gente retroage dizendo que existe uma força atraindo o corpo, criada pelo planeta Terra, né? E é um certo atavismo, uma certa maneira antiga de pensar, que nós devemos resistir quando damos explicações em física. É muito comum que às vezes nós sejamos tentados a explicar assim, por que um elétron de carga negativa, ele se dirige a uma placa positiva. Então, às vezes, nós dizemos, não, porque ele quer, o elétron sendo negativo, ele quer se aproximar do positivo. Ou seja, nós estamos dando a ele uma vontade. Então, ele, ao se aproximar de uma placa positiva, ele está realizando o seu desejo de se aproximar e chegando ao seu lugar natural. Ou seja, é uma maneira aristotélica de ver as coisas. E essa maneira aristotélica, teleológica, finalista, infelizmente, eu tenho visto, é muito usada em explicações. Professores, às vezes, da tentativa de tornar algo mais simples, se referem a sua explicação. Não porque o meu elétron quer fazer isso. Cuidado com esse tipo de explicação. Esse é um tipo de explicação que, às vezes, nos referindo a coisas modernas, estamos pautando a nossa explicação em termos finalistas, em termos teleológicos que são aristotélicos. Bem, para completar essa parte, eu diria que é interessante se analisar essa teleologia aristotélica falando da sua teoria das causas. Existem várias causas do estudo aristotélico. Para Aristóteles, todo ser, toda coisa era constituído de matéria e de forma. Princípios esses que são indissociáveis entre si. Isso é algo vital para se compreender. Para Aristóteles, a forma era vista como sendo o princípio inteligível, a essência comum aos indivíduos de uma mesma espécie, para a qual todos são o que são. A matéria, por outro lado, era vista por Aristóteles como sendo pura passividade, contendo a forma em potência. Em uma estátua, por exemplo, para dar um exemplo muito comum, em uma estátua, por exemplo, a matéria era o mármore, a forma era a ideia que o escultor realizava na estátua. Era através das noções de matéria e de forma que Aristóteles explicava o vir a ser, o devir, o futuro, o movimento. Para ele, todo ser tendia a atuar, a realizar, a tornar real a forma que tinha em si mesmo enquanto potência. Assim, por exemplo, uma semente, quando ela era enterrada, ela tendia a se desenvolver e transformar-se em um carvalho, que ele já era em potência. Isso era o mesmo que o conceito de atuar, de realizar. Transformar em ato, realizar a sua forma, de carvalho, no caso. O movimento, de um modo geral, então, era para Aristóteles a passagem da potência para o ato. O movimento era o ato de um ser em potência, enquanto tal, era a potência se realizando, se atualizando. Fica claro, portanto, que quando Aristóteles fala em movimento, ele não estava se referindo exclusivamente ao movimento local. O movimento também podia ser compreendido como um movimento qualitativo, pelo qual o corpo tinha uma certa qualidade alterada, como, por exemplo, quando um homem analfabeto aprende a ler. Ou ainda, o movimento quantitativo de uma planta que cresce, da alteração do tamanho. Havia também a mudança substancial, pela qual um ser começava a existir, a geração, ou deixava de existir, a destruição das essências. Mas quais, afinal eram essas causas do movimento para Aristóteles? Vamos voltar ao exemplo da estátua. Para que houvesse uma transformação,
deveriam atuar várias causas, chamada causa material, que seria o mármore, a causa eficiente, que seria o escultor, a causa formal, que seria a forma que a estátua adquiriria, e a causa final, talvez a mais importante para nós, a causa final, que seria o motivo ou a razão pela qual a matéria teria passado a ter uma determinada forma, ou seja, a finalidade da estátua. No caso do estudo da natureza, a causa final adquiriu importância muito grande, pois, segundo Aristóteles, todo o corpo tenderia a realizar a perfeição que teria em potência a atingir a forma que lhe seria própria e o fim para o qual se destinasse. A concepção aristotélica de natureza era, portanto, como eu disse antes, uma concepção finalista, ou, dita de uma maneira mais elegante, teleológica. Telos significa fim em grego. Segundo ele, a natureza, physis, a natureza, é o que tende para um fim, um movimento contínuo em função de um princípio imanente, uma coisa que não pode ser separada dele, próprio dele. Esse princípio imanente, e aí prestem bem atenção, que o corpo traz em potência para vir a realizar a sua forma, Aristóteles chamava de energeia, que é a origem da palavra energia. A ideia não é a mesma, mas esse princípio que o corpo traz em potência, que tende a realizar a sua forma, ele chamava de energeia. Assim, um corpo pesado tenderia para baixo, que seria o seu lugar natural. A semente tenderia a se transformar em árvore. As raízes adentrariam do solo para nutrir a planta e assim por diante. Essa concepção teleológica é que viria a ser criticada fortemente pela ciência moderna a partir do século XVII. E, como eu disse, é um atavismo, é uma maneira antiga de se pensar, se tentar enquadrar explicações de coisas modernas, como, por exemplo, um elétron que é carregado negativamente e se move em direção a uma placa positiva, ao invés de se lançar a mão da ideia de uma força atrativa, se de colocar a explicação no futuro. Existia uma força atrativa, já existia. E se colocar a explicação no futuro, dizendo que ele quer ir, ele tem a vontade, ele é atraído porque ele quer ir. Então isso é uma explicação teológica que deve ser evitada e que, infelizmente, eu encontro frequentemente, já encontrei frequentemente em sala de aula. Bem, na próxima aula nós vamos tratar então de entender que essa explicação racional que demos, essa reconstrução racional que demos, por exemplo, do Rouvac, ela é insuficiente, justamente por ser uma reconstrução racional. Deve existir motivos outros, mais fortes, mais amplos, para se compreenda a razão de ser dessa forma de pensar. É isso que nós vamos fazer na próxima aula, tentando enquadrar esses mitos, principalmente três coisas, né? O dogma do movimento circular, que é platônico e também é assumido em Aristóteles, e também vamos pensar no horror ao vácuo, né? As causas finais e o horror ao vácuo. Vamos tentar enquadrar essas coisas, esses mitos, num padrão de racionalidade que contenha uma explicação histórico-sociológica do contexto que esses indivíduos viveram. E daí passaremos em seguida para a física de Alexandria, a época da física de Alexandria, onde vamos nos deparar com criações que nos lembram e muito antecipar coisas da termodinâmica, e vamos fazer consideração de por que a termodinâmica não foi desenvolvida já em Alexandria. Também vamos precisar de um contexto histórico mais amplo para entender por que a termodinâmica não veio a ser constituída em Alexandria, mesmo que certos inventos já contivessem coisas que hoje estaríamos estudando com a termodinâmica, né? Isso vai ser numa outra aula, né? Na segunda aula depois dessa aqui, ok? Então vamos parar nesse momento e vamos retomar na aula seguinte esse contexto histórico mais amplo do pensamento de Aristóteles e Platão, para que entendamos melhor a física grega e como ela necessitou de transformação, e em que sentido os negacionistas repetem antigos erros, antigos equívocos. Ou seja, como é que eles são pré-galileanos.